Oi, meu povo lindo, tudo bem com vocês? Eu estou tão feliz de estar aqui de volta no canal. Eu sou Gal Andrade, esse é o canal Conta uma História. Hoje eu estou com uma novidade, um convidado especial, o meu amigo, professor Aldemir. Ele veio aqui hoje para contar uma história. Ele me contou essa história, eu achei que era tão incrível. Falei, Aldemir, você vai contar no meu canal, que é a história do ferro de passar roupas. Aldemir pode conversar com o pessoal. Eles vêm sempre aqui buscando charme, eles vêm sempre buscando beleza, carisma. E você é tudo de bom. Pode contar a sua história. Bom dia, meu nome é Aldemir, estou aqui com a professora Graça e vou aqui tentar contar um pouquinho dessa história, dessas experiências vividas no dia a dia, no passado, no presente, mas para começar essa história eu tenho que começar falando um pouco das experiências vividas com as mulheres, né? E é nesse momento e é nesse entendimento que a gente percebe como é importante você estar vivenciando, vivendo com mulheres fortes, decididas, que sabem o que faz na nossa vida e nos direciona sempre para o melhor. Eu tenho 49 anos, então vivi com a maior parte de toda a minha vida com minha mãe, com meu pai, então, mas com algumas outras mulheres, que foi minha tia e minha avó. São duas experiências, são as experiências mais importantes assim da minha vida no convívio com mulheres. Por que essas são mais importantes? Porque essa me deu a base. Hoje eu sou casado, também tenho uma experiência incrível com minha esposa, mas essa é a minha base de vida, essa experiência com minha avó, com minha tia e com minha mãe. Dessas experiências eu falei que ia contar uma história do ferro de passar, mas eu vou contar essa porque foi a que a professora contou aqui, abriu a explanação, e para pensar como é a vivência e a experiência da minha mãe na vivência na lida com as relações de casa e com relação com os homens, né? Na década de 80, o homem tinha um comportamento muito mais forte, mais incisivo, e as mulheres faziam as coisas somente dentro de casa. E dessas experiências, minha mãe tomava conta de tudo, né? Minha mãe que determinava essas relações, com quem você ia sair. Ela dizia, não era meu pai que tomava decisão, era minha mãe que tomava decisão mesmo. Era muito forte o comportamento dela. E ela sempre agiu com força, mas com muita prudência e com muita personalidade. Essa palavra personalidade para a década de 80 para uma mulher, quase que você dizer que está falando uma coisa que não, era pouco percebida, né? Porque as mulheres, elas praticamente aceitavam a relação imposta pelo homem. Hoje a mulher saiu dessa condição e a mulher tem seu caminhar tranquilo e sua forma de fazer, executar da forma que ela tem, que é viável, que é necessária para a vida dela, que é importante. Então, uma dessas experiências, minha mãe passando a roupa com aquele ferro de passar, tranquilamente na frente da casa, ela passava, e meu pai ele bebia e trabalhava durante a semana e nem sempre trazia aquela oferta de dinheiro necessário, mas minha mãe tocava as coisas, minha tia ajudava, como eu disse, minha avó sempre nos ajudou e nunca faltou nada nessa relação, independente das dificuldades que meu pai passava trabalhando, porque o homem trabalhava, mas nem sempre aí parava no bar, bebia, e nem sempre trazia aquele dinheiro suficiente para alimentar todos os filhos. Porém, minha mãe sempre dava um jeito. A mulher tinha essa capacidade de entender quando ela não conseguia, minha tia ajudava, minha avó ajudava, então sempre estava ali com a ajuda dessas pessoas que sempre ajudaram, os outros parentes mesmo, uma hora e outra, tinha outra tia também, minha tia também ajudava, então todo mundo estava cercando ali, estava sempre disposto a ajudar. Numa noite dessa, minha mãe passando roupa, meu pai chegou e bebendo, queria alguma coisa que eu não lembro bem, não sei se ela queria que ela parasse o que fazer para servir ele, botar a janta, botar alguma coisa assim desse tipo. Eu só sei que ele ameaçou bater na minha mãe, mas como ela era muito decidida e muito forte, ela praticamente só olhou para ele, passou na roupa e disse a ele: venha, tente.
E ele percebeu que ela não estava brincando. Eu acho que ele bebeu naquele dia, ele bebeu, que ele bebeu mesmo, mas eu acho que aquela cachaça dele passou bem rapidamente. Ele ficou são na hora. Decididamente ele ficou são na hora. E assim ela não parou de passar roupa e continuou. Minha irmã sempre respeitou meu pai. Minha mãe sempre entendeu, que sempre ajudou. Ela entendia que ele também, a cachaça, o vício da bebida, ele atrapalhava ele. E infelizmente o vício a gente percebe que atrapalha. Mas ele também foi sempre uma pessoa de trabalhar, mas o vício sabe como é, né? Mas eu queria, nesse aspecto, dizer como a força da mulher, nesse momento, fazia valer uma situação que poderia ser de periódico, ser sempre constante, melhor dizendo. Ou seja, o homem bebê chegar em casa e querer bater na mulher. Então ela não deixou que isso acontecesse e ela nunca deixou que ele fizesse isso com ela. E ela seguiu a caminhada, mesmo vivendo esse tempo todo, mas essa experiência foi assim muito marcante para mim. Naquele momento a gente não consegue entender isso, né, dessas relações, porém quando o tempo passa, essa memória vem na nossa cabeça muito presente, identificando como era a postura dessa mulher em relação a tudo que ela pensava ali e como ela agia, né? A minha mãe agia. Pensar, minha mãe determinava, se eu quisesse ir para alguma coisa, algum lugar, uma praia que fosse com 13, 14 anos, eu tinha que chamar alguém da rua que fosse comigo e para ela perguntar se eu poderia ir com essa pessoa, e se ele dissesse que eu poderia ir e não iria atrapalhar, ela liberava, mas aquilo tinha que ter horário de retorno e ela sempre frisava muito bem nessas condições. Então era essa forma que minha mãe pensava as coisas e agia de forma sem titubear, né? O professor Aldemir me contou essa história. Eu percebi que a mãe dele sempre foi guerreira, sempre foi determinada, corajosa. Bem semelhante às histórias que eu contei também, que envolvem a postura feminina, a tomada de resolução e a decisão. E ele é uma pessoa incrível, eu tenho certeza que a mãe dele inspirou ele em muitas ações dele. A questão de ver com outro olhar, um olhar mais humano, um olhar mais sensível, mas que é de atitude, decidido. Eu quero que ele volte outras vezes para contar outras histórias, que ele não contou a história toda. Ele parou na parte da história, tem uma parte ainda da história. Eu quero agradecer muito que ele está aqui, eu quero agradecer vocês que estão atentos ao canal, estão sempre aqui. Deixem aqui algum comentário, quem quer contar alguma história, porque se a história for bem legal, for bem marcante, eu vou contar aqui a história para vocês. Obrigada, gente. Beijo, tchau.